Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos. Bem-vindas as nossas comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira, ao nosso espaço de partilha no momento em que o país desligou do cenário de guerra internacional para seguir a Operação Influencer. Portugal atravessa uma séria crise política aos 50 anos de democracia, decorrente de uma investigação judicial que provocou a queda do governo de maioria absoluta socialista antes de chegar a meio do mandato. O Presidente da República decidiu dissolver a Assembleia e marcou eleições para 10 de março, mas salvaguardou o Orçamento de Estado que será votado no próximo dia 29 de novembro. Entretanto, as razões da Justiça têm sido enfraquecidas pelas diferenças entre o juiz do Supremo Tribunal e o Ministério Público. Caíram as suspeitas mais graves e os detidos saíram em liberdade. Cláudia Cardoso, António Costa agiu bem ou precipitou-se ao demitir-se? Bem, boa tarde, Andreia, boa tarde também às minhas colegas de painel, Judite Parreira e Graça Silveira, e boa tarde, naturalmente, aos nossos ouvintes que nos seguem no Política de Saltos Altos. De facto, a situação que o país vive é numa semana, digamos assim, eu ainda outro dia comentava isto, nós temos que estar atentos ao minuto, quer dizer, isto minuto para minuto acontece sempre coisas novas e foi uma semana difícil, ninguém no fim de semana calcularia que aquela terça-feira mudaria tanto as nossas vidas. Eu penso que António Costa não se precipitou, na minha opinião, ele teve uma atitude digna face ao contexto em que se encontrou. E perante o que está, aquilo a que se assistiu, quer nos meios de comunicação social nacionais, quer internacionais, não restava a António Costa muitas mais saídas dignas que não aquela. Agora, em boa verdade, o que se percebe é que esta situação não era tão clara como poderia à primeira vista parecer. E isto é bastante negativo sob diversos aspectos. É evidente que nós todos já percebemos que no espectro, em todos os partidos, mas no espectro dos partidos, digamos, que são considerados com mais vocação de governabilidade, não é? O PS e o PSD, esses casos de alegada corrupção e que depois não vêm a dar em nada ou dão em muito pouco em relação àquilo que se anunciam, comprometem também aqui, por um lado, a nossa democracia, porque isso é que é fermento para os partidos extremistas, sobretudo de direita, mas também de esquerda. E como se vê pelas recentes sondagens, que também podemos falar disso mais tarde, que têm vindo a aparecer sucessivamente nesses dias, crescem assustadoramente. Portanto, mais do que, embora aqui obviamente me parece muito grave, a honorabilidade de pessoas estar em causa, etc, etc, nós termos que repensar, e eu penso que até que tem que se refundar, o PS tem que refundar, e não sei se os outros partidos não o deverão também fazer, a bolsa de recrutamento dos governantes é cada vez mais estreita. E eu acho que as pessoas valorizam muito questões como a confiança pessoal. Ora, o caso do Scária é bem disso, nota. Valoriza-se a confiança pessoal, ou seja, se é um amigo, se é, às vezes também, já chegou a acontecer, mais perto de nós, se é um familiar, valorizam-se questões pessoais de confiança, de proximidade, e deixa de se valorizar outras que têm a ver com o perfil ético, com a capacidade de estar isento, ou seja, de não ter manchas no seu passado. A questão, por exemplo, relativa ao João Galamba, é assustadoramente grave, porque ele já tinha N indícios de que se calhar as coisas um dia iam correr mal, não é? E o António Costa foi segurando o João Galamba contra ventos e marés, e às vezes até por birra, e no fundo veio a dar, até a própria saída dele é indecorosa, porque ele sai alegando naquele comunicado que faz a preservação da sua família, mas então se era para preservar a família, eu concordo com as razões pessoais, mas já devia estar desde a primeira hora a ser preservada.
Se calhar já devia estar desde lá atrás do outro caso, não era deste último. E, portanto, o que eu acho é, por um lado, eu percebo que é cada vez mais difícil escolher governantes, porque as pessoas não querem. As pessoas não querem, simplesmente, neste momento, enquanto que antigamente, já estou com uma outra, no meu tempo, antigamente, antes de mim até, o que é que acontece? Quem ia para o governo estava acima de qualquer suspeita, não é? E nós temos vindo, ao longo da nossa experiência democrática, a verificar que isto já não acontece como antes. Ou seja, como a base de recrutamento é falível e há pouca gente que já queira ser manchada porque os políticos são todos iguais, não é? No Vox Populi diz mudam as moscas, não vou dizer a segunda parte, não é? Pronto, é isto que o povo diz e as pessoas não querem, não precisam e às vezes não querem sujeitar-se a isso. E, portanto, a base de recrutamento é má. Não se tem o cuidado na escolha dos dirigentes, ainda para mais de um governante. E depois há casos desses, não é? Há casos de pessoas, não é, que acabam por se vender por um prato de lentilhas. Isto é uma grande descredibilização, naturalmente, é um grande revés para o Partido Socialista. É uma descredibilização genérica da política. E o que me preocupa muito nisto é que eu acho que é isto, sinceramente, que ameaça muito a democracia. Porque se começa a olhar para a política como uma camada de corruptos, e neste momento começas a olhar para a justiça também. Porque como é que se mantém presos, se constituem arguídos durante 6 dias o Presidente da Câmara de Sines, para depois se dizer que não foi bem assim? Como é que se confunde o indício mais forte contra o António Costa, que leva à demissão, é confundir o nome dele com o nome do Ministro da Economia? Quer dizer, não se pode... E depois vêm os representantes do Ministério Público dizer que foi um lapso. Bem, há lapsos e lapsos. E este lapso é muito grave num sistema de direito, porque o cidadão fica sem acreditar em nada. Vamos acreditar em quem? No Presidente da República? Vamos acreditar no Primeiro-Ministro, que pronto, isto tudo acaba por se demitir? Vamos acreditar na Justiça? Também não vamos ser... esta história está toda muito mal contada. E não nos podemos esquecer que também deu muito jeito ao Presidente da República desviar as atenções de cima dele. Quando ele tinha o caso das gêmeas e da cunha metida no hospital, que a mãe veio dizer que usou a sua influência para conseguir, junto do Sr. Presidente, e de um dia para o outro mais ninguém ouviu falar das gêmeas. E de um dia para o outro mais ninguém ouviu falar do Marcelo e da gafe enormérrima com o embaixador. E, portanto, isto também deu bastante jeito. Quando se começa a perceber que começa afinal os indícios, afinal não era o António Costa, é o outro António... Quer dizer, isto aqui há gato escondido e com o rabo de fora. E isto, sobretudo, leva ao descrédito da democracia. Essa parte é que me preocupa muito. E das instituições? Graça Silveira, imediatamente começam a aparecer novos protagonistas candidatos ao futuro do país. Sim, é verdade. Boa tarde a todos, às minhas co-debatentes Cláudia e Judita, a nossa moderadora Andreia, aos nossos ouvintes assiduíssimos no Política de Saltos Altos e no Rádio Clube de Angra. É verdade, mas eu ainda gostava de dizer em relação à questão de se Costa se devia ou não se devia ter demitido. Eu, por acaso, acho que num primeiro momento ele teve bem. Quer dizer, perante aquela situação, ele não tinha alternativa. Agora, depois, na segunda vez que ele se dirige aos portugueses no sábado à noite, que não traz nada de novo para dizer, não justifica nada, não vem dizer que é para pôr o galamba a andar, porque no fundo o Costa estava com esta enorme fragilidade, porque todos nós nos lembramos, com o problema do Tapgate e tudo o que daí correu, não esquecendo que um dos novos protagonistas foi o que desencadeou o processo, mas já lá vou, vem dar uma lição de sapiência de como governar. Como aquele que diz, não houve aqui utilização de favores, nem ninguém moveu influências para coisíssima nenhuma, porque governar é isto. O Primeiro-Ministro tem que tomar decisões sobre questões que podem estar em conflito, por exemplo, de orla marítima, de questões de ambiente, em grandes projetos de investimento em Portugal de dinheiro estrangeiro. Não podemos perder esses projetos e, portanto, o Primeiro-Ministro aquilo que faz é tomar decisões em nome do interesse público. Tudo de acordo. Aquilo que eu tenho sérias dúvidas é que favorecer determinadas empresas e determinados projetos está efetivamente a defender o interesse público.
porque nada nos diz que não haverá outra empresa com outro projeto que, em igualdade de circunstâncias com todos aqueles favorecimentos, também não poderia vir a jogo e que até apresentasse um projeto que fosse muito maior interesse público. Portanto, não há necessidade de andar a fazer telefonemas a uns e a outros, a mover influências para que aquele projeto específico, e que no caso em apreço já traz muitas ligações para trás, porque este data centro é o culminar de toda a história do lítio e do hélio e de mais um par de botas. Portanto, nem sequer é um projeto por acaso. Portanto, tudo isto tem suspeição. Agora, é verdade naquilo que a Cláudia diz. O Ministério Público não pode fazer cair um governo de uma maioria absoluta apenas por suspeições. Uma coisa destas, para ser tornada pública, tem que haver suspeições com indícios fortíssimos de crimes de grande gravidade e que sejam apresentados às pessoas com uma clareza de que qualquer pessoa simples em Portugal que paga impostos e que vota, portanto que tem que estar esclarecida, se perceba o que é que está em causa. E isto do Ministério Público só ter que prestar contas a Deus também é muito complicado, porque sempre, pelas questões do segredo de justiça e de que não se pode revelar isto e aquilo e aquilo outro, quer dizer, às tantas nem sequer podemos julgar se faz sentido tudo o que está em questão, que foi o que acabou por acontecer. Durante muito tempo ninguém sabia bem o que era, eram umas escutas, porque o outro falou no nome do António Costa e porque disse que ia ligar ao António Costa a dizer que nem sei o que mais, que afinal era o António Costa Silva. Portanto, tudo isto contribui para um descrédito das instituições. Nós já temos problemas graves com a justiça em Portugal. Isto só contribui para descredibilizar mais. Corremos o risco da judicialização da política, que é ser a justiça a deitar governos abaixo. E depois, eu acho que há uma discussão em relação a isto, que é uma coisa paralela, mas que eu acho que é importante dizer antes que me esqueça, que é, porque isto é lobby. É verdade. Há lobby que se faz nos corredores da política para fazer as coisas acontecer. Todos nós sabemos que há lobby. Então, aquilo que nós temos que fazer é regulamentar o lobby. Tem que se apresentar projetos de lei, como em todo o lado, projetos de lei em que se marcam as linhas vermelhas até onde é que é aceitável e a partir de onde não se pode pisar as linhas vermelhas. Os novos que aparecem. Depois, claro, estamos a falar aqui do Pedro Nuno Santos, mas quer dizer, eu acho isto uma coisa inacreditável, quer dizer, uma sala inteira de socialistas galvanizados com a candidatura de Pedro Nuno Santos, que vai finalmente salvar o PS, fazer aquilo que a Cláudia estava a dizer, e bem, que é uma reestruturação nas pessoas que dão a cara pelo projeto, seja ele no governo, seja onde for, que tem que ser além de serem idóneas, tem que ser pessoas cujos os seus princípios estão acima de qualquer suspeita. E isso não pode ser o Pedro Nuno Santos, quer dizer, o Pedro Nuno Santos vai fazer agora em dezembro, praticamente, no final de dezembro, acho que foi no final, estávamos quase na passagem de ano, quando ele apresenta a sua demissão, porque politicamente já não podia continuar como Ministro das Infraestruturas e da Habitação por causa de toda a escandaleira da indenização de $500 milhões na questão da TAP. Não satisfeito, é substituído pelo Galamba, que era o seu menino protegido, que era a pessoa mais bem preparada para o substituir, que acontece a escandaleira ainda maior, e que enquanto ao Pedro Nuno Santos, porque era um adversário político, o primeiro-ministro deixa cair, ao Galamba aguentou de todas as formas, inclusivamente abre uma guerra aberta ao Presidente da República, ao Marcelo, quando o Marcelo diz que o Galamba, que aquele ministro já não tem mais condições para se manter no cargo, e ele diz que não, senhor, que mantém-se, que é ele que manda, que ele é que faz a constituição do seu governo, põe e tira quem quer, e que o Galamba fica. E depois disto tudo, o Galamba ainda tem a lata de ir à Assembleia para defender este orçamento e diz que não se vai admitir. É claro que depois na segunda-feira, na véspera da conversa com o Marcelo, para esvaziar a conversa do Costa com o Marcelo, o Galamba veio apresentar a sua demissão para proteger a sua família. Pois está muito bem, eu podia dizer, e ainda diz, mas politicamente eu continuava a ter condições para continuar no cargo. Portanto,
isto, e como a Cláudia dizia, e eu reitero, quer dizer, o principal protagonista que nos trouxe a este enorme lodaçal, que é o Pedro Nuno Santos, é aquele que agora se apresenta para renovar o partido e para fazer um governo que vai fazer... Não, era o que eu estava a dizer, uma sala cheia, completamente galvanizada com a sua candidatura. Portanto, e depois não há de crescer o Chega. Pois claro que há de crescer o Chega. Isto é tudo muito inverosímil e que não contribui em nada para uma imagem externa, que penso que se calhar depois já lá vamos, que é a proposta do Costa de manter o governo. E aí ele tem razão, porque na realidade ele tem uma maioria absoluta. Não tendo sido destituída a Assembleia, ele continua a ter uma maioria absoluta e, portanto, aquilo que é pedido é que ele apresente um outro nome. Porque apesar de nós acharmos que nas eleições e em termos de validação nas urnas, é verdade que a pessoa que encabeça a lista, os portugueses acham que estão a votar no primeiro-ministro, que não estão a votar em deputados, e depois essa maioria escolhe quem é que quer para nos governar. Portanto, essa maioria podia escolher outra pessoa para nos governar. E Costa vai a Belém apresentar o nome de Mário Centeno, que ninguém duvida da credibilidade e tudo isso. Mas agora já duvidam só vai estragar tudo. Desde logo porque... Meteu os pés para as mãos. Não é só isso. O PS, os órgãos da direção do partido não foram tidos nem achados em relação à escolha desse nome. Pelo menos foi o que disse na CNN o Sérgio Sousa Pinto, que disse: eu sou dos órgãos da direção do partido, e ninguém se pronunciou sobre isso. E o grupo parlamentar do PS, que constitui a maioria absoluta e ainda em plenitude das suas funções, também não foi tido nem achado. O Costa tirou lá da sua cabeça este nome, que ainda por cima que era... e isto eu comecei tudo a dizer em nome de passarmos uma boa imagem lá para fora, porque agora só se diz que Portugal é uma cambada de corruptos e tudo isto, e mais um par de botas, então, não. para credibilizar a imagem... Para credibilizar a imagem de Portugal... está a ver se então mal Portugal. Pronto, mas a desculpa de Costa sim, para escolher o nome de Mário Centeno é que era uma pessoa de uma credibilidade enorme e que passaria uma boa imagem lá para fora, que só piorou, quer dizer, então vai o Mário Centeno lá para fora, ok? Dizer ao Financial Times que tinha sido convidado pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República. Vem o Marcelo a seguir dizer que não o convidou coisíssima nenhuma, vai ter que dar o dito por não dito, ainda por cima usa os meios do Banco de Portugal, de onde é governador, num enorme conflito de interesses, para dizer que afinal não tinha sido bem convidado, tinha sido deixada assim a ideia que era para eu pensar no assunto. Desculpa, política tem que ser feita com políticos. Isto não são pessoas que chegaram ontem às 4 da tarde à política. Isto são erros de lesa-pátria e que são mesmo neste caso de lesa-pátria. A pátria fica muito lesada com tudo isto. Judite Parreira, há congresso extraordinário do PSD, dia 25 de novembro. Luís Montenegro aguenta a liderança? Boa tarde, Andreia. Cumprimento também a Cláudia e a Graça e uma ótima tarde aos ouvintes da Rádio Clube de Angra que nos ouvem a esta hora no Política de Saltos Altos. Bom, antes ainda de falar do Congresso do PSD, eu queria fazer uma breve referência à saída, portanto, à admissão de António Costa. Muito embora António Costa não tenha sido constituído arguido, demite-se, que era uma coisa que não era expectável, não é? Porque ele não foi constituído arguido, na verdade. Eu creio que António Costa fez aquilo que tinha que fazer. Ele já não tinha outra alternativa, tanto ele como o Presidente da República não tinham outra alternativa senão fazer aquilo que fizeram. Porque, na verdade, estas trapalhadas, estes casos e casinhos, esta corrupção toda que a todos nos envergonha, e esta situação, quer do Ministério Público, que ficou muito mal também na fotografia, portanto, parece-me que tem que repensar muito a sua forma de agir, como os nossos políticos todos, portanto, deixam-nos numa situação de vergonha, vergonha perante os portugueses e perante todo
A chamada vergonha alheia. É a vergonha alheia perante todos. O número de casos que aconteceram desde que este governo, um governo de maioria absoluta, que na noite eleitoral Costa fez questão de dizer que era um governo de maioria absoluta, mas não era um governo de poder absoluto, portanto, dando a ideia de que as coisas iam ser feitas de forma séria. Na verdade, foi o pior governo que tivemos. E mesmo depois de ter sido criado aquele formulário de recrutamento dos novos governantes, das 25 perguntas, as coisas cada vez pioraram mais. E a verdade é que António Costa está mal de há muito tempo esta parte. Porque os problemas com João Galamba vêm de há muitos anos já. Vêm de agora, vêm de quando o João Galamba ainda era secretário de Estado. O caso, podíamos chamar-lhe assim, Galamba e o lítio, ou Galamba e o hidrogênio, vêm desde que ele era secretário de Estado. Que teve as consequências que teve, foi notícia no 6 às 9. O 6 às 9 tinha esta peça preparada antes das eleições e foi obrigado a guardá-la para depois das eleições, para que isso não fizesse moça. Sandra Felgueiras viu o seu programa extinto e acaba por sair da RTP. Portanto, João Galamba e o lítio já vem de há muito tempo. E o que é que António Costa faz? Não só o segura na altura como secretário de Estado, como depois o promove a ministro. Como se fosse pouco já ele ser secretário de Estado, ainda é promovido a ministro. Depois disso, há o caso de Galamba e a TAP, Galamba e as secretas, Galamba e os computadores. Portanto, está cheio de casos, de episódios de João Galamba e António Costa andou sempre com ele no bolso, digamos assim. Portanto, e Galamba era uma bomba de hidrogênio que rebenta no bolso de lítio. Ou como queiras, que rebenta no bolso de António Costa. E, portanto, que ele acaba por levar por tabela e não tem outra solução, porque perdeu a credibilidade. Os portugueses já não confiam. Não é o que aconteceu agora, foi por todas estas situações que vieram a acontecer ao longo, sobretudo, ao longo destes quase 2 anos, que ainda não chega a 2 anos. E, portanto, António Costa não tem outra solução senão demitir-se. O Presidente da República, eu não concordo muito com a Cláudia quando diz que foi para abafar os seus próprios casos e as não, mas deu-lhe jeito. Referidas nos últimos tempos. Claro que lhe deu jeito, mas também não tinha outra solução. Teve sorte. Foi, por coincidência. Já não acredito, já não tenho ideia de para que Marcelo de Sousa já tinha alertado António Costa para o caso Galamba. E António Costa fez ouvidos mocos. Porquê? Porquê é que fez? Porque não fez só ouvidos mocos, fez birrinha, bateu o pé e veio desautorizar isso. Portanto, o governo é meu, os governos são meus e eu hei de demitir pôr e tirar quem quiser. Com isso, deixa a dúvida, porque é legítimo termos essa dúvida. Será que, quando promove João Galamba a ministro, é porque Galamba sabia mais alguma coisa que não convinha que fosse público? Será que agora, quando andou a segurar Galamba, foi porque Galamba disse, não, eu fico, e aliás foi muito, muito óbvio, Galamba disse sempre que ficava, como se fosse ele, a decidir isso, com esta certeza toda. E Costa, com receio de que alguma coisa viesse a público, decidiu deixá-lo ficar. Isso é uma dúvida que nós temos a legitimidade de ter. Ou querer ter a certeza de que este projeto chegava ao fim e quem era detentor de toda a informação e de todos os podres era o Galamba. Portanto, ia saber muito bem o caminhozinho das pedras para que este grande investimento estrangeiro chegasse a bom porto. Exatamente, não sei. Temos a legitimidade de ter estas dúvidas todas e, portanto, parece-me que o problema de António Costa não foi o que surgiu agora a público. É um problema que já vem de trás e que ele já não sabe mais como é que há de terminar e a solução é a demissão, porque isto já não tem mais jeito. Em relação à aceitação, digamos assim, de Marcelo Rebelo de Sousa, efetivamente podia ter sugerido que fosse apontado outro nome, mas também me parece que
António Costa, embora se vote no partido, mas ele foi sempre o rosto desta... Mas não nos podemos esquecer que Marcelo disse claramente que no dia que Costa saísse, caiu ao governo. Na altura ele até pensava que o Costa queria era para a Europa, que agora já não vai para lado nenhum. Ele também alertou para isso, portanto eu parece-me que foi muito coerente da parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu digo isto à vontade porque não tenho concordado sempre com ele e já o disse isso publicamente. Achas que ele agora já não está cheio, não é? Não é isso, mas parece-me... Não, mas teve uns lives que melhorou. As pessoas com Alzheimer também têm acima de todos. Ele teve uma luzinha agora. Aquilo que devia ser feito, até porque mudava o primeiro-ministro, mas mantinha os outros ministros. E estes ministros já estão muito visados. É porque é preciso não esquecer que também estas coisas agora vêm mais depressa a lume, porque o escrutínio é muito maior. E, portanto, estes ministros todos já estão visados de tal forma que eu creio que não havia grande hipótese de correr bem até ao final do mandato. Então, fez aquilo que devia ter sido, que devia ser feito. Em relação ao Congresso do PS e ao nome do PS? Não, desculpa. PSD. Não, mas ainda em relação ao nome, não queria falar de Congresso, mas ao nome de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, enfim, esteve muito ligado a este governo, saiu pelas razões que são simplesmente conhecidas. Agora, neste momento, era comentarista da SIC e mostrou-se sempre bastante contra a forma de governar, contra as políticas de António Costa. Vamos ver agora como é que ele dá a volta a esta situação. Relativamente ao Congresso do PSD, bem, eu tenho a minha opinião e acho que Luís Montenegro pode ser ou poderia ser um excelente candidato, não fosse a situação que vivemos. Se fosse numa situação normal, de irmos para eleições daqui a 2 anos, que ele já tivesse feito o seu percurso, agora parece-me que o país precisava, justamente para não acontecer aquilo que a Graça falava há pouco e que as sondagens dão, embora as sondagens valem um pouco, na minha opinião, porque se têm mostrado muito falíveis, mas o crescimento do Chega... É reiterado. Em todo o tipo de sondagens... São assustadoras. E parece-me que, neste momento, quem reuniria melhores condições para agregar toda a direita sem promover o crescimento de Chega seria Pedro Passos Coelho. Cláudia Cardoso, conforme foi referido aqui já pela Graça e pela Judite, o nome de João Galamba já vinha sendo envolvido em polémicas há muito. O Galança, não é? Acho que é agora o nome dele. Porquê que António Costa segurou sempre este Ministro das Infraestruturas? Não faço ideia, isso é uma pergunta que tem que ser feita ao António Costa. É assim, eu desde o princípio que achei alguma graça quando havia muita gente que não achava graça. Ó João Galamba, queres tu dizer? Não ponhas uma enorme. Eu gosto mais de graça. Okay. É com minúscula. Sempre achei porque ele quebrava quando surgiu até no Parlamento, se vocês bem se lembram, como deputado, ele quebrava com aquela coisa queirosiana do parlamentarismo português. Ele era uma figura fora da caixa, como se gosta de dizer. Mas pronto, revelou-se uma má figura, porque há figuras, e eu gosto sempre de gente fora da caixa, porque são criativos, são imaginativos, mas a imaginação e a criatividade deu-lhe para outra coisa. Não faço ideia porque é que o António Costa o segurou, para além da amizade pessoal que há entre eles. Acho que o António Costa fez mal. Mas o chefe de gabinete também era muito amigo e caiu. Eu concordo um bocado com o que diz a Graça, porque, efetivamente, quer dizer, houve uma certa falta de discernimento. A primeira declaração de Costa é excelente, aliás, ele não precisava ter ido tão longe, porque ele efetivamente não era arguido, portanto, ele poder-se-ia ter mantido em funções, mas ele entendeu que a honorabilidade do cargo que exercia era esta atitude que devia tomar, e acho que esteve bem. E não sei se vocês ouviram, mas todos os comentaristas internacionais elogiaram altamente Costa na saída. Na atitude que teve. Não sei se ouviram, aliás, a agência Reuters, que é altamente insuspeita, acho que ninguém aqui acha
porque o Partido Socialista manipula a agência Reuters e teceu um vastíssimo elogio, não só a ele pela atitude, mas ao desempenho dele em ter entrado no fim da austeridade e o papel dele esses anos no governo. Portanto, se quiserem ouvir com atenção, em termos económicos, é-lhe feito um grande elogio. Portanto, ele não foi neste lodaçal, para usar a palavra da Graça. Eu acho que o único que se salvou na pá de um reino foi o Costa. Portanto, eu não sei se a credibilidade dele está assim tão manchada. Na verdade, fizeram-lhe confusão com o nome. Ele nunca foi. Disse a credibilidade ele não foi de Portugal. A credibilidade de Portugal, sim. A Não, questão é a credibilidade ideia do Costa. do Mário Centeno. Eu não acho que a figura... Não é em relação à credibilidade do Costa, mas em relação ao país. Eu acabei... Estas situações, mas há pouco eu acabei de ouvir na televisão, no Parlamento Europeu, estavam a dizer precisamente o contrário. Que acreditavam que Portugal, apesar da situação difícil que via, com indícios de ter havido corrupção, claro, se mantinha numa situação uma crise financeira de manter os compromissos que se tinha previsto atingir. Portanto, o que eu vi foi exatamente o contrário. Agora estou a falar, deixa-me acabar de falar. Cortas-me o pensamento todo ao tempo, como é que eu vou de acabar? Pensei que era o Pio. É o Pio e o pensamento também. Portanto, depois há outra questão onde Costa está mal, que é a questão do Mário Centeno. Obviamente teve pessimamente, como se diz, teve pessimamente mal. Que ideia foi esta, de ligar para o Mário Centeno, de meter ao barulho o Presidente e depois teve que ver esta parte gaga do Presidente da República fazer um desmentido, que não falei eu, não mandei ninguém falar por mim, não é como o outro, que se diz, não conheço, nunca ouvi falar e tem raiva de quem sabe. Portanto, o Marcelo teve que vir dizer esta coisa, tem raiva de quem sabe, porque o Costa embrulhou isto tudo com que necessidade. Até o próprio Mário Centeno teve que se reunir no Banco de Portugal para decidir se estava manchado o cargo que ele desempenha atualmente para aquelas declarações infelizes. Portanto, enfim, foi tudo muito mal. Agora, com isto tudo, e da forma que isto foi montado, e eu continuo a dizer, esta história deu um extremo jeito a Marcelo, e é preciso ver que Marcelo teve durante muitos anos nas boas graças de Costa e Costa nas de Marcelo. Desde que ficaram desavindas as comadres, é que a coisa se tem vindo a complicar um bocadinho. Vocês não se esqueçam disso. É que enquanto eles se deram bem, a gente havia esses casinhos. Mas depois com as birrinhas de Galamba e outras, é que se veio desembocar nisto. Não tínhamos dúvidas, não é levantar suspeições, mas não tínhamos dúvidas que se o Marcelo quiser desviar as atenções sobre si, consegue com muita, e já vimos muita coisa acontecer, nenhuma de nós é bebê, nem tem os dentes de a nascer. A política, aliás, esta coisa do lobby, eu também queria aproveitar para dizer que concordo com isto, regulamentar o lobby, porque ele existe, nós sabemos que ele existe, então para que é que andamos todos a fingir que não há lobby na política? Claro que há lobby na política, em todas as esferas de poder, desde da junta de freguesia, quanto mais num governo da República. E, portanto, os governos da República do PSD também faziam lobby. E os governos da República de geringonças, caranguejolas, todos fazem lobby. Agora, não se pode fingir que se faz lobby e depois quando há um escândalo, olha, aqueles fizeram lobby. Que é o que acontece? Se o caso fosse no PSD, o lobby não pode ferir legalidade. Com certeza. Com certeza. E não estou a dizer que tem que ferir. Agora não vamos fazer todos os santinhos que só o PS é que está cheio de ninguém falou mal do lobby. Ninguém falou mal do lobby. O Costa é que veio explicar aos portugueses que aquilo que estava a fazer era governar com lobby. Certo, já falas na tua vez. Outra coisa que é interessante, depois disso, e essas sondagens que também acho que não têm grandes credibilidades para já, mas a verdade, o que é que se esperava? Que o PS tivesse uma porcentagem miserável. Não tem uma porcentagem tão miserável. Ou as sondagens estão extremamente erradas, ou isto não tem o efeito que deveria ter. Porque, efetivamente, o que é que se acaba por tirar disto? Isto é uma grande atrapalhada. Não se percebe se é a justiça que está mal de certeza. Mas que esfera de influências é que há aqui? Estão-me a perceber o que é que eu quero dizer. E, portanto, o povo também já começa a perceber isto. E é por perceber isso que as sondagens estão como estão. A única coisa que a gente vê acontecer ali é o chegazito sempre a subir. E isto é claramente preocupante, porque quem tem 17% vai decidir a governabilidade de certezinha. Seja, obviamente será para o lado do PSD, mas vai decidir a governabilidade. Não acho tão óbvio assim? Acho muito óbvio. 17% é quase 20%. E, portanto, é um número que vai obrigar o PSD a tomar uma decisão. E eu acho o Luís Montenegro, e acho que os sociais-democratas também acham, péssimo.
Eu, por acaso, não concordo com esta análise da Cláudia. A minha leitura em relação ao crescimento do Chega, 16,7% dá 43 deputados. A Assembleia da República tem 230. Se a esses 230 tirarmos os 43, porque já percebemos que tanto à direita como à esquerda ninguém quer o Chega, é como se tivesse peçonha. E bem, porque... E bem? Mas, Estão certos. Isto porquê? Eu não tenho nada contra o Chega ter esta percentagem, porque estes votos foram dados por portugueses iguais a mim. Claro. Isto é em democracia, não há portugueses de primeira e portugueses de segunda que votam no Chega e os outros que são os que são responsáveis e que votam bem. Portanto, tem toda a legitimidade de ter essa representação no Parlamento. Mas o Chega... Todos os dias aquilo que faz é apresentar e denunciar situações que não funcionam bem em Portugal. E como estamos cheios delas e cada vez temos mais, ele tem um mar, todos os dias pode apresentar uma lista das coisas que não funcionam bem. O grande problema do Chega é que não tem propositura. Eu nunca ouvi o Chega dizer assim, isto está mal na justiça, o Chega propõe isto. Propõe esta reforma na justiça, isto está mal na habitação, o Chega propõe isto. Portanto, o Chega não propõe coisíssima nenhuma para resolver problema nenhum. Portanto, é um partido que não pode governar, porque governar é resolver os problemas dos portugueses. Portanto, um partido que não tem ideias para Portugal, que não tem propositura, portanto, fica fora do governo. Tirando os tais 43 deputados que eu dizia... Os restantes dos 230, que dá 187, é que vão ter que decidir entre si quem é que pode se apresentar, ou seja, é capaz de constituir governo. Tem que ter 94 deputados para ter a maioria dos deputados. Certo? Portanto, o Chega fica sempre na oposição e esta mensagem tem que ser passada pela direita. A direita precisa tanto do Chega como a esquerda. O Chega não é para governar, o Chega fica fora, vai estar sempre na oposição. Mas vai governar de certeza. Não é o CDS que vai governar com 2,5. Olha, tu podes fazer o adivinhing, podes ir para as sondagens. Não, mas os 2,5 do CDS não dá para nada, é que já nem o partido está o teu adivinhing funciona tanto quase ao nível das sondagens hoje em dia. O PS nunca se coligará com o Chega. Portanto, a solução governativa... Peço imensa desculpa. Cláudia, tiveste a ouvir o que eu estava a dizer? Tive. Ou entraste agora? Não, eu tive. É que eu estava a dizer o seguinte... Então, mas não falando, podias por acaso não estar ouvindo, eu disse, tirando os 43 deputados que ficam para o Chega, que vão estar sempre na oposição, seja de um lado, seja do outro, os restantes 187 vão ter que dar 94 ou que tenha que apresentar a maioria, pelo menos mais um, como está nos Açores agora, tem que ter pelo menos mais um para ter maioria e para se poder apresentar a governo. E esta mensagem tem que ser passada, porque se os portugueses perceberem que há efetivamente uma possibilidade de haver uma governação à direita, de uma direita moderada, de uma direita democrática, com o PSD, com a Iniciativa Liberal e com o CDS, que podem fazer o voto útil, porque... Pode haver uma aliança de direita e pode haver, e basta fazer as contas, não é tão difícil quanto isto. Com as sondagens que estão dando agora, com o PS ainda com 90 deputados e o PSD 75, que vai evoluir, já só precisávamos de mais 12, somando aquilo que dá a Iniciativa Liberal e ao CDS. E 12 deputados, muda-se fácil, muda-se com o voto. E não engolir a conversa. E não engolir a conversa. Na última sondagem que foi apresentada hoje. Quantos deputados e tem por distritos, inclusivamente, mete em Lisboa, o CDS mete um em Lisboa, mete um no Porto e mete um em Aveiro. Isto foi as sondagens que saíram hoje, portanto valem tanto que mais duas. Exatamente. Mas, isto não Cláudia, é adivinha. Não adianta continuar com a conversa que o Costa fez do papão de que a direita não se vota na direita porque eles vão ter que se coligar com o Chega. Não, mas agora... Sabes perfeitamente que as pessoas têm o discernimento para fazer voto útil. Agora, parece-me que o cenário é claro, é a minha opinião. Posso concluir? Acontece que neste cenário em que o Chega ficaria sempre na oposição e que não se coliga com ninguém, vai haver situações em que seja o governo do lado da esquerda, com o PS a liderar, ou do lado da direita com o PSD a liderar, vai haver propostas que o Chega tem votos suficientes para chumbar se quiser. E nessa altura, seja o PS a apoiar o PSD ou o PSD a apoiar o PS, é arrumar para um canto
com o Chega e, independentemente de questões partidárias, fazer aprovar diplomas que são estruturantes e que são fundamentais para Portugal. E isto pode acontecer. Judite Parreira, no comentário político nacional fala-se do perigo da demagogia própria do tempo de campanha eleitoral numa fase delicada da gestão do país, a 4 meses das eleições para o novo Parlamento. Há já aí jeitos de campanha, por exemplo, o PS diz que afinal o IUC não vai aumentar para carros anteriores a 2007, os outros partidos vão fazer coisas semelhantes. Isso é mais ou menos inevitável em campanha. Pronto, não é desejável, não devia acontecer, mas vai acontecer nesta campanha como aconteceu em anteriores, isso vai acontecer. Agora, relativamente às sondagens, eu já me manifestei, eu não confio muito nas sondagens porque elas têm falhado muito nos últimos tempos e portanto, não confio, não é? Mas, se quisermos ver realmente nas últimas sondagens, o Chega tem crescido e eu concordo em absoluto com o que a Graça acabou de dizer. Parece-me que a única forma de reduzir o Chega seria efetivamente esta. Parece-me, e volto a referir, que para o PSD seria mais fácil fazer isso, ou seria melhor, se fosse com Pedro Passos Coelho, que já tem outra credibilidade, outro respeito dos eleitores, outro conhecimento que Luís Montenegro não tem. E que já salvou uma vez Portugal da desgraça. Os portugueses, apesar de tudo, e a verdade é que lhe deram a vitória depois de 4 anos muito difíceis, de austeridade, muito difíceis, e portanto, eu acho, se eu pudesse decidiria por Pedro Passos Coelho. Agora, em relação às sondagens, ainda falando, eu creio que nestas últimas sondagens, apesar de já terem sido feitas depois dos últimos acontecimentos, depois da demissão de António Costa, mas elas ainda não refletem bem, porque as pessoas também precisam digerir, precisam perceber bem o que é que está a acontecer. E depois temos que ver que os problemas deste governo não se prendem só com os últimos acontecimentos. É preciso ver que a insatisfação era já muita, e víamos pelas manifestações, pelo descontentamento dos professores, dos médicos, pelos problemas da habitação. Portanto, este governo, apesar da maioria absoluta, apesar de ser um governo que viveu com muito dinheiro, não conseguiu dar resposta às necessidades dos portugueses. E isso agora vai ter o seu peso também e vai ter influência nas eleições. Portanto, a demagogia vai acontecer, é verdade. A questão do IUC, pois, já é um desses casos. Aliás, era mesmo uma medida completamente estapafúrdia e de uma grande injustiça, porque quem tem carros anteriores a 2000 a quem não os pode trocar. Quem não os pode trocar, quem não tem capacidade para isso, é preciso pensar que há muita gente a viver com ordenados mínimos que não tem capacidade para comprar um carro novo sempre que lhe apetece. E os grandes investimentos estrangeiros que vêm para Portugal, que têm fábricas altamente poluentes, esses não levam taxa. O triste Nosso Senhor que tem um carro velho é que tem que pagar o ambiente. O governo encontrou para compensar a redução das portagens. Portanto, reduzia nas portagens para satisfazer as pessoas, mas ia buscar muito mais dinheiro ao IUC. E isso não é sério, e ainda bem que é uma medida que já caiu ou que vai cair. Mas todas essas coisas vão ter muito peso nas próximas eleições. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Penso que a Graça queria. Queria. Que houve um detalhe que eu não falei, que foi, ainda nunca falei sobre aquilo que achava da decisão e da posição de Marcelo Rebelo de Sousa. E devo dizer que eu acho que ele foi demasiado conservador ou precaucionista, digamos assim. Quem disse isto foi a Manela Ferreira Leite, acima de qualquer suspeita, e que é uma pessoa tecnicamente muito habilitada para o dizer, que disse que em relação à questão do orçamento que houve um certo dramatismo,
que não havia necessidade alguma deste orçamento entrar em vigor agora, porque o facto de o orçamento cair não trazia nenhum prejuízo para o país, porque as principais medidas que poderiam ter efeitos imediatos não estão no orçamento, e as que estão, como o caso dos impostos, têm um efeito retardatário, ou seja, são aplicados ao ano anterior e, portanto, sempre como são reportados ao ano anterior, seriam todas repostas. O Marcelo não achou isso, achou que este orçamento tinha que ser aprovado, atrasou a decisão, porque oficialmente o Costa não está admitido, porque só na primeira semana de dezembro é que o Presidente da República vai oficialmente aceitar o pedido de demissão de Costa para que, entretanto, se possa aprovar o orçamento. E, portanto, vamos passar imenso tempo com um orçamento que todos nós achávamos que não servia ao país, que estamos a perder tempo a votar um orçamento que poderia ter caído já e todos os atos eleitorais terem sido encurtados, pelo menos até para o final de fevereiro, ou em fevereiro, digamos assim, ao início de fevereiro, que teríamos menos tempo este governo de missionário em funções. E depois aquele outro detalhe, porque assim o Galamba demite-se, quem é que vai fazer o papel do Galamba? Costa. Ele anunciou hoje que é que vai ser o Costa é que vai ficar com a tutela das infraestruturas e da habitação durante este período. Mas só para finalizar, que eu tinha que fazer esta partilha, que efetivamente o Marcelo tem estado um bocadinho a dar assim umas fora, mas na terça-feira à noite ele foi brilhante, ele voltou a ser aquele Marcelo brilhante. Eu não sei se vocês viram que ele pega numa comandante lá da guarda de Belém e decide lhe dar uma aulazinha de história, pega na rapariga, leva a comandante às tantas da noite e vai para um beco escuro para lhe dar uma aulinha de história, ainda por cima com a comunicação social toda atrás para filmar. Não fosse a pequena depois precisar de ver outra vez a aula de história para ver os detalhes todos. E então a mensagem, terça-feira à noite, dia que Costa se demite, é o Sr. Presidente a explicar a ela que os Tavras que tentaram deitar abaixo o rei Dom José foram decapitados, enterrados ali. E depois Dona Maria, quando veio, sucessora, meteu sal grosso em cima, que era para nem sequer se conseguir mais fazer casas ali à volta, como é aquele que diz, na altura era o rei, agora já estamos numa república, quem é que é o chefe de Estado, quem é que manda nisto tudo? Sou eu. Portanto, quem se mete com o Presidente da República, como ele se meteu, lembram-se que eu disse que era para demitir o Galamba e ele não quis, o que é que aconteceu? Decapitado, caiu hoje, aqui, túmulo. Mas também há dúvidas sobre se os Tavra foram efetivamente bem executados. Pronto. Históricas. E ainda havia é a mesma dúvida que se pode muito pôr. jeito este Olha, episódio. é a mesma dúvida que se pode pôr em relação ao Costa. Será que ele foi verdadeiramente decapitado ou ainda vai renascer das cinzas com o Fênix? Olha com o Fênix. Por isso deu-lhe jeito ao Marcelo. Depois ouvimos a Cláudia. Ao orçamento, eu queria dizer que concordo que seja discutido antes das eleições, portanto, porque corria o risco depois de ser uma arma de arremesso político. E portanto, parece-me que é um assunto que fica arrumado agora. Serão feitas as alterações que tiverem que ser feitas e vão ser mais do que era expectável serem, porque já começa a entrar em campanha, mas fica resolvido e depois a campanha será outra coisa. Portanto, aí parece-me bem. Agora, em relação a todo este caso, eu tenho que referir aqui que concordo plenamente com António José Seguro. António José Seguro diz que passou da perplexidade à tristeza e que o país não merecia isto. E, na verdade, com tantos problemas que nós já temos, tudo o que não era preciso era mais. Ninguém perguntou à Cláudia qual era o candidato que ela apoiava. Eu vou pedir à Cláudia agora para que conclua.
Concluo o quê? Queres acrescentar alguma coisa aqui? Pois, escusado será dizer que não concordo nada com o que elas disseram. A Graça disse desde logo que este orçamento era péssimo, não servia ao país. Todos achávamos que não servia. Eu não quis interromper porque estava a criticá-la de me interromper, mas obviamente eu não acho que esse orçamento seja péssimo e que não sirva ao país. É natural. E acho que, e como eu, haverá naturalmente mais pessoas. A maioria neste momento. Eu não a quis interromper e ela, pelos vistos, ainda não aprendeu. Relativamente às questões de, como eu disse, pois eu acho que esta situação toda é uma grande embrulhada que não serve ninguém. Dentro dessa embrulhada, acho que o Marcelo dilatou demasiado. Não percebo porque o 10 de março. Sinceramente, já me tentaram explicar por causa do Carnaval, por causa de não sei o quê, pois agora o período de Natal. Isso ainda eu percebo o período de Natal. Mas o Carnaval é assim tão significativo para os portugueses, não me parece. Ainda para mais... Para os xereces, mas isso não são eleições regionais nem locais. Portanto, não estou a ver que o Carnaval seja aqui um... Não percebo o significado do 10 de março. Não percebo para que esta dilação, que é enormíssima, e não serve, a meu ver, grandes propósitos. A aprovação do orçamento parece-me sensata neste enquadramento, até porque é a tal questão, eu acho que foi a Graça que explicou no princípio, nós não votamos num primeiro-ministro, embora as pessoas às vezes achem, e no Parlamento Regional acham o mesmo, que votamos no Presidente do Governo, e não, votamos em deputados, dentre os quais sai... Aliás, no Bota Amaral nunca foi em nenhuma lista. Nunca foi candidato. Sim. Portanto, o que quero com isso dizer é que me parece que ele estar em funções está bem. A questão do Costa assumir as funções do Galamba, pois quer dizer, naturalmente alguém as teria que assumir. São só alguns dias. Poderia ter delegado no outro ministro, mas quis assumir ele. Não me parece que daí venha mal ao mundo. O que me parece é que, efetivamente, isto não dá... Uma das coisas que eu penso a propósito disto é a questão da juventude. Como é que a juventude depois vê isto, não é? Porque nós temos vindo a degenerar, e o Parlamento Regional é um exemplo apuradíssimo disso, a degenerar no perfil dos deputados que compõem, das pessoas escolhidas, melhor dito, das pessoas escolhidas para integrar em listas de deputados. É verdadeiramente confrangedor. O Parlamento Regional, e é assim, estou à vontade para dizer, comecei lá há muitos anos e estive lá durante algum tempo e havia sempre uma certa, enfim, as pessoas comentavam que estava a piorar o nível médio do deputado, porque para ser deputado é preciso reunir um conjunto de características. E neste momento eu não sei, quer dizer, há meia dúzia, sim, que reúnem talvez essas características. Dons de oratória, integridade pessoal, Capacidade de propositura, estar acima de qualquer suspeita, o conhecimento das leis, não confundir a esfera pessoal com a esfera profissional, e portanto eu olho para todas as macadas e às vezes arrepio-me verdadeiramente. Eu queria só dizer uma coisa, que não queria interromper a Cláudia. E quando disse aqui a vocês que o Costa tinha assumido, é só porque, como eu tinha dito anteriormente, que o Costa disse eu aguento Galamba e assumo todas as consequências, ele está a ser coerente. Ele está a assumir todas as consequências, inclusivamente a pasta. Portanto, foi só neste sentido que Desde que ele lavado de pijama passeou o cão. Vamos só passar aqui rapidamente Ele tem calma. por falar em O Bolinhos. o Costa. Não, o Costa não sei. por falar em Parlamento Regional, e só para concluirmos rapidamente, entretanto, por cá também há plano e orçamento a votar no plenário deste mês. E começo agora pela Judite. A instabilidade a nível nacional influencia a região? Claro que sim. Isto é como jogar dominó ou damas. O movimento de uma pedra, obviamente, que vai influenciar os movimentos seguintes. Portanto, claro que tem influência. Pode ser, é uma influência mais ou menos negativa. Porque o chumbo ao orçamento é já anunciado, não é? Já está mais ou menos certo, ou estava até agora, de que aqueles partidos que até agora se abstiveram ou votaram favoravelmente, aliás, o último orçamento foi aprovado por todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda absteve-se, creio eu, e portanto todos os outros partidos votaram favoravelmente. Este já está anunciado que vai ser chumbado. E isso foi anunciado ainda antes dos acontecimentos na República, no Governo da República. Portanto, agora pode ser
que os partidos olhem para isso é que eu acho que tudo o que nós não precisamos neste momento é de termos duas eleições, 2 atos eleitorais antecipados, é de termos orçamentos, enfim, ou aprovados à pressa ou não aprovados. O Governo já disse, o Governo Regional já disse que não se demite mesmo que o orçamento seja chumbado, que vai viver em duodécimos e vai apresentar um segundo orçamento que José Manuel Bolieiro já disse portanto, que haverá um segundo orçamento que terá que ser aprovado ou apresentado até 90 dias depois deste. Eu, na altura, não percebi muito bem porque é que ele estava já a avançar com essa garantia de que haveria um segundo orçamento. Refletindo melhor, percebi que isto é uma forma de dizer aos outros, dizer para já ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda que não apresentem, ou que não vale a pena apresentar uma moção de censura, que seria, nós sabemos que Vasco Cordeiro tem alguma pressa em resolver esta situação das eleições, porque, ou seja, tem vantagem em eleições antecipadas, porque resolve o seu problema. Se ganhar as eleições, vai para o governo; se perder as eleições, pode ser candidato à Europa, que sabe que é uma coisa que ele tem alguma vontade de Ele vai ser nem candidato. vejo nada de mal, nem vejo nada de mal. Vai ser candidato de qualquer forma. Digo já, não vejo nada de mal nisso. Mas, Até para parece. isso precisava, não pode esperar pelo segundo orçamento. Sim, Tem que apresentar uma moção de censura antes dos 90 dias, ou seja, 30 dias depois, que é o que a lei prevê, 30 dias depois do chumbo deste orçamento. E, portanto, quando José Manuel Bolieiro diz que haverá um segundo orçamento, já está a dizer, bom, se apresentarem a moção de censura, o que é que vai acontecer? E isso para os pequenos partidos e as representações parlamentares que agora estão a pensar votar contra ou abster-se, vai pesar, porque se calhar vão pensar, bom, então se há um segundo orçamento vamos esperar para ver o que é que acontece, se há melhorias, na verdade, se são incluídas as nossas propostas e, portanto, poderá sair mal a quem apresentar a moção de censura, poderá as coisas não correrem tão bem como estão a pensar. Daí que, depois de refletir melhor, acho que José Manuel Bolieiro esteve muito bem quando antecipou já a possibilidade de apresentar um segundo orçamento. Mas isto tudo, na verdade, agora é uma incógnita, porque creio que todos vão pensar o que é menos grave nesta altura de fazer. E por isso, Graça Silveira, será que estes documentos vão mesmo chumbar no Parlamento açoriano? Sim, e sem dúvida nenhuma, quer dizer, era a morte política do Nuno Barata, anunciar 2 semanas antes que vai chumbar o orçamento e depois chegar lá a dizer, afinal enganei-me. Não, isso não vai acontecer. Como dizia Churchill, em política... Sim, mas não acredito, não acredito nada disso, acho mesmo que esta proposta de plano e orçamento vai ser chumbada. A pergunta que colocaste à Judite, se esta conjuntura a nível nacional afeta, o chumbo daqui a uma semana não afeta nada, porque isso já está decidido. Aquilo que vai afetar, na minha opinião, é na forma ou no espaço que José Manuel Bolieiro tem de negociar a nova proposta de plano e orçamento, que ele tem 90 dias para o fazer. Se o Chega já estava muito decidido, nem sequer estar aberto a negociações na próxima proposta de plano e orçamento, se isto lhes correr bem e ficarem cheios de si, provavelmente, ou se não houver uma abordagem da direita ao Chega, que vai ficar furibundo o Ventura e de castigo dizer que não. Portanto, há todo este quadro político que esse sim vai influenciar. Se a segunda proposta de plano e orçamento voltar a ser chumbada, na prática o que vai acontecer é que vamos ter eleições em março, depois vamos voltar a ter eleições em maio, porque 3 meses, ou seja, os 90 dias, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, José Manuel Bolieiro vai ter que apresentar a segunda proposta. Se em março foi chumbado, tem mais 2 meses para eleições. Portanto, final de maio, calha em cima, que não podem coincidir com as europeias. Vamos passar o ano
em eleições. Isto vai ser péssimo, portanto, eu acho que se calhar devíamos decidir fazer como nos Estados Unidos da América. É um dia para eleições para tudo. Vais lá, tens 3 panfletozinhos, é para os Açores, é para Portugal e é para o Presidente da República e para a Europa e para mais um par de botas. Porque os processos eleitorais são muito desgastantes em termos de tempo que não se está a governar. Depois, em tempos de tempos para se voltar a apresentar um programa, para se voltar a aprovar um orçamento, etc, etc. Em termos de desgaste político, o país parado. Portanto, não sei, estou a dizer, também digo isto, estou a dizer isto agora aqui sem pensar muito sobre isso, mas penso que isto vai ser péssimo para o país, digo eu. Cláudia Cardoso, o Governo Regional aguenta-se até às eleições? Já disse que se aguentava, não é? Está com a lapa agarrada ao poder. O Governo Regional capitulou em toda a linha, portanto, demonstrou a sua incapacidade para aguentar a geringonça que criou. Era o garante da estabilidade, o garante da estabilidade e o garante da transparência e do diálogo que se anunciou José Manuel Bolieiro. Parece que não consegue dialogar com ninguém. Aliás, viu-se outro dia o deputado Paulo Estevão furibundo com o Chega, em declarações que fez na RTP Açores, furibundo porque o Chega não ia aprovar isto. Quer dizer, é assim que eles tratam os parceiros que os suportaram durante 3 anos. Portanto, agora a única coisa que une esta coligação é o apego, não é o desapego, é o apego ao poder. E, portanto, este medo de ir a eleições agora tem uma justificação simples. É que prevêem que o resultado não seja bom, por isso dizem daqui não saio, daqui ninguém me tira. É evidente que estamos com o tempo muito contado e muito limitado para grandes alterações. Eu também estou de acordo com a Graça nisto. Não há nenhuma hipótese deste orçamento passar. Já se percebeu, já se ouviu as declarações da IEL, do Chega, do deputado independente, do PAN. Até o PAN diz que se abstém e conforme a votação na especialidade depois decide. Conforme a votação não, porque se o orçamento passar não há especialidade para ninguém. Não, chumbar. Queres dizer chumbar? Chumbar. E, portanto, este orçamento tem o seu destino traçado. Vamos ver o que é que acontece com o alternativo que José Manuel Bolieiro anuncia que terá em preparação, mas não acredito que haja forma de fugir a eleições antecipadas. Agora, há uma coisa sobre a qual estou muito curiosa aqui, é a posição do Presidente Marcelo e do Sr. Representante da República, porque eu quero ver o que é que fazem neste caso. Se vão fazer como fizeram na Assembleia da República ou se vão voltar a segurar, tal como fizeram para montar o puzzle da caranguejola regional. É isso que todos esperamos para ver. Eu estava a pedir a palavra porque é assim, eu assumi sempre que iríamos para uma segunda proposta de plano e orçamento, partindo do princípio que o PS não apresenta a moção de censura, que eu acho que não apresenta pela simples razão de que não tem votos suficientes para aprovar, porque para a moção de censura ser aprovada eram precisos 29 votos. Mesmo que o Barata aprovasse a moção de censura, eram só 28 votos. E mesmo assim, Nuno Barata, quando na entrevista que diz que vai votar contra o plano e orçamento, é-lhe perguntado se ele votaria a favor, ele disse que votaria sempre contra uma moção de confiança, mas que em relação à moção de censura teria dúvidas se a aprovaria, porque dependeria das razões fundamentadas para censurar. Portanto, tirou logo o carrinho da reta dizendo não contem comigo para aprovar uma moção de censura, portanto fica muito complicado para o PS conseguir ter 29 votos a favor da moção de censura. Acho que é por isso que Vasco Cordeiro não a apresentará. Não, eu acho que o Vasco Cordeiro nunca a apresentará. Quem vai apresentar, se apresentar, será o Bloco de Esquerda a pedido, com um acordo feito com o PS. Agora, concordo contigo, não é garantido que a moção de censura seja aprovada, mas isso também depois, aí já invalida que Vasco Cordeiro possa ser candidato ao Parlamento Europeu, porque depois já não tem tempo... Pois, mas eu acho que essa tua teoria é um bocadinho repescada. Essa teoria é muito repescada. Dito onde é que, quer dizer, o Vasco Cordeiro, se quisesse ser candidato, isso já estaria completamente... ele sempre disse... natural, ele sempre disse... A lista mas porquê? do PS às mas porquê? Não vejo porquê.
Eu, por acaso, acho que ele teria perfil. Não, não está aqui a causa dele ter perfil. E está a causa que isto nunca foi anunciado destes termos. Para Presidente do Governo Regional já mostrou que não. Mas para a é o Europa, pouco que lhe resta em termos de carreira política que ele ainda não fez. Sim, mas e ele nunca gostaria. disse publicamente que ia fazer isso. Com Não sei certeza. porque é que Não, estão. claro que nunca disse porquê. publicamente, mas Não, também mas já mostrou, garantiu publicamente que vai ser candidato às regionais, mesmo antes da atrapalhada Mas é do assim, PSD ele não para ser- conseguir segurar os parceiros. Ele sempre disse que seria candidato. Porque assim, ele mesmo que decida que quer ser candidato e tem poder a nível regional para ser ele o candidato às europeias, se isso for contra a vontade do partido a nível nacional, depois colocam-no numa posição da lista como fizeram ao Mota Amaral, que era de 8º para baixo. Portanto, ele não tem essa liberdade toda para tomar essa decisão, porque se a nível nacional quiserem uma pessoa da região com outro perfil, mesmo que não tenham poder para impor, têm poder para decidir qual é a posição da lista. O PS tem vários candidatos com perfil ao Parlamento Europeu e o PSD também tem 2. Ouço dizer que estão numa guerra interna Tu ferocíssima. sabes coisas que Olha, então ficamos com a parte do mexerico para o fim. Vamos ficar com este suspense da região a terminar o nosso Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Ângela. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Ângela.